Efésios capítulo 1, versículo 6 adiante. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de nós fazermos a leitura, só informar a igreja que a Melissa, a filhinha do nosso irmão Diácono William e da Maria Ângela, está internada no Hospital Anchieta, na UTI do hospital. Nós vamos fazer a leitura bíblica, depois nós vamos ter um tempo de orações de intercessão também pela saúde da Melissa. Tá? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler, os irmãos acompanharão. Efésios capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 12. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vamos orar, irmãos, vamos ter alguns instantes de orações silenciosas de intercessão. Pai querido, nós te louvamos, porque estamos aqui ajuntados, reunidos em teu nome, podendo prestar-te o culto em espírito, em verdade, com ordem, com decência, podendo exaltar somente o teu nome. E nesse instante nós queremos nos lembrar daqueles que também estão sofrendo. No caso, a Melissa, que está internada na UTI do Hospital Anchieta. Pedimos, ó Deus, que a tua graça seja abundante sobre a vida dela. Tudo aquilo que tem sido realizado, no sentido de que a saúde dela seja recuperada, que possa redundar, ó Deus, no efeito bom, no efeito positivo na vida dela. Abençoa os seus pais, os nossos irmãos, o William e a Maria Ângela, para que eles estejam diante de Ti, ó Deus, na absoluta dependência do Senhor. Agora, Deus, quando lemos a Tua palavra e Tu já falaste conosco por meio dela, suplicamos, ó Deus, que as considerações que faremos aqui essa noite possam ser aplicadas ao nosso coração pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia... Pode passar próximo aí, irmãos, por favor. No dia 31 deste mês, a Reforma Protestante completará 500 anos. É um marco, é uma data que é marcante para nós protestantes. Eu vou colocar assim. Não evangélicos, meramente evangélicos, mas protestantes. A Reforma Protestante foi um movimento muito complexo, que não dá para que nós passemos uma síntese numa introdução de sermão. Na verdade, houve um movimento de pré-reforma, um movimento de reforma, pós-reforma, contra-reforma, então é um movimento muito complexo. Mas a reforma eclodiu exatamente em 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero resolveu afixar 95 teses na porta do castelo da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E alguns elementos permearam a sociedade europeia nas vésperas da Reforma Protestante. Havia muita violência, a violência era extensa em toda aquela sociedade.
baixa expectativa de vida, as pessoas não pensavam que viveriam muito, mas morreriam logo em decorrência das enfermidades, das próprias condições sanitárias, a própria violência também. Profundos contrastes socioeconômicos, pessoas riquíssimas, abastadas, assim, ao extremo, e pessoas numa condição de miséria subhumana. Havia também muita insatisfação, tanto dos governantes como do próprio povo, em relação à igreja, principalmente o alto clero em Roma, a sociedade, tanto aqueles que eram abastados como os que não eram abastados, estavam fartos do que a igreja romana estava fazendo. E na espiritualidade havia uma insegurança, uma ansiedade acerca da salvação, em virtude de uma religiosidade que era baseada unicamente nas obras. Unicamente nas obras. Também chamada, como colocaram alguns do site da Igreja Presbiteriana, dos 500 anos, tem um site só dedicado a essa história e também às celebrações da Reforma esse ano, existia uma espécie de matemática da salvação que era humanista. Débitos, pecados e créditos eram as boas obras. Basicamente a teologia era essa. E os reformadores, na verdade, não buscaram inovar. Eles não encontraram a roda. Eles não acharam a roda. Na verdade, eles procuraram restaurar as antigas verdades bíblicas que haviam sido esquecidas e obscurecidas pelo tempo e pelas tradições meramente humanas. E sua maior contribuição, irmãos, foi chamar a atenção para a importância das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Voltar a ler a Bíblia. Foi o que Lutero trabalhou por um tempo, na tradução da Bíblia para a linguagem popular, e colocou a Bíblia na mão do povo. O povo começou a ler a Bíblia e se deparar com a verdade e os abusos da igreja vigente. Então houve a necessidade de uma ruptura, de uma separação. Daí surgiu o movimento protestante, a reforma como nós a conhecemos. E uma das grandes ênfases da doutrina centrou-se na doutrina da soteriologia, que nós chamamos a doutrina da salvação. Ela ganhou uma nova ênfase bíblica, pela graça somente, e obviamente a vida cristã. Essa doutrina afeta diretamente a vida cristã. Por isso, das profundas transformações na sociedade europeia daquele tempo. Por isso que a reforma não se restringiu a uma mudança na igreja, no contexto da eclésia, da comunidade, mas a reforma repercutiu em toda a sociedade, amenizando a violência, amenizando as desigualdades sociais, dando ao povo uma perspectiva melhor de vida, uma vida para a glória de Deus somente. E nessa noite, eu quero chamar a atenção, nós já temos trabalhado, praticamente na introdução dessa epístola, sobre as bênçãos que nós encontramos em Deus Pai, nós já trabalhamos isso, que encontramos em Deus o Filho, nós vamos concluir hoje, e que encontramos em Deus o Espírito Santo. Nós vimos a primeira parte em Deus o Filho, e percebam que, pode passar, Mauro, para o próximo, por favor. Nós falamos que as bênçãos que nós encontramos em Deus o Filho é que nós somos amados no amado de Deus, e nós trabalhamos isso de uma forma bem detida, sobre a crucificação de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o impacto disso na nossa vida cristã e de todos os cristãos de todos os tempos. Nós falamos também que no amado encontramos a verdadeira e duradoura felicidade, que está firmada unicamente no perdão de pecados. Ou seja, nós temos paz com Deus, não estamos em guerra com Deus. Então, a verdadeira felicidade será encontrada numa vida diante de Deus. E veja que dos versículos 6 até o 12, a nossa atenção é desviada do céu, de Deus o Pai, para a terra, para o passado, aquilo que Deus o Filho havia feito e que repercute no nosso presente e que, de certa forma, nos traz esperança em relação ao nosso futuro. No versículo 6 ao 12, o termo em Cristo, ou Cristo, aparece 12 vezes nessa sessão. Isso é para dar uma ênfase
na doutrina de Cristo. E no sermão anterior, nós exploramos essas duas dádivas e hoje nós vamos explorar as duas últimas dádivas em Deus o Filho. Versículo 8 até o versículo 10, nós vimos o versículo 6 até o 7º, hoje nós vamos do versículo 8 até o versículo 12. E daí do 8 até o 10, pode passar para o próximo aí, Mauro, por favor. Somos portadores do Evangelho. Essa é a terceira dádiva que nós encontramos em Deus o Filho. E de acordo com o apóstolo Paulo, as riquezas da graça de Deus não se restringem apenas ao perdão de pecados e à redenção eterna. Estaria ótimo aí. Mas há algo mais. A saber, ele vai falar aí de sabedoria e prudência, que é o fecho desse ponto que nós vamos tratar. Mas antes eu quero falar sobre o mistério. Veja aí o versículo 8º e 9º. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, é a maneira que nós vamos fechar aqui a aplicação, desvendando-nos o mistério da sua vontade. A palavra mistério é o que nós temos de destacar aí. Ela é muito importante nos escritos de Paulo. Nos dias de Paulo, era uma palavra usada nas chamadas religiões de mistério, ou seja, segredos que se limitavam aos filósofos e a algumas pessoas especiais, algumas pessoas que tinham posição, que tinham condições de acessar esse mistério. Paulo não se vale dessa expressão para colocar algo que é vago, nebuloso ou indefinido. Não. No Novo Testamento, a palavra mistério não significa que é algo incompreensível à nossa mente humana. Não é isso. Não é esse o significado da palavra mistério no Novo Testamento. O significado da palavra mistério é algo que a mente humana desassistida não pode descobrir. Ela precisa de revelação. Ela precisa de iluminação. Ela precisa da ação de Deus para que possa perceber. Mistério diz respeito ao que se originou na mente e no coração de Deus. E o Senhor derramou abundantemente em nossos corações, em toda a sabedoria e prudência. O mistério de Deus só é revelado a quem Ele quer revelar esse mistério. O mistério que estava oculto por séculos é Cristo. É esse o mistério que Paulo está evidenciando aqui. Ele usa uma outra palavra aqui, no versículo 10, de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra dispensação, no grego, significa plano, esquema, economia. É como se Deus estivesse trabalhando para o benefício do seu povo. É Deus pondo em ação o seu plano redentor. Plenitude dos tempos é uma expressão que vai aparecer em Gálatas 4:4 também. Significa que toda a extensão de tempo da história da humanidade, como nós conhecemos, foi dividida entre a vinda de Cristo, na vinda de Cristo a esse mundo, antes e depois de Cristo. E nós já vivemos, de certa forma, os últimos dias. Desde que Cristo ascendeu aos céus, nós já estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. A plenitude, o clímax dos tempos foi exatamente a vinda de Cristo. Aconteceu na encarnação. Convergi nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Definitivamente, Paulo aqui não está defendendo a doutrina do universalismo que apregou que no final todo mundo vai ser salvo de alguma forma, todo mundo vai ser beneficiado e passar a eternidade usufruindo da misericórdia de Deus. Não é isso que Paulo está defendendo aqui. Paulo está pressupondo que com a queda houve várias rupturas, irmãos. Isso está evidente a todos nós. Nós temos problemas entre o Criador com as suas criaturas, o caos natural, que nós vemos os desastres naturais se repetindo, problemas de relacionamentos humanos de toda sorte, as contendas, as brigas, as guerras, estamos na iminência
da Terceira Guerra Mundial, se nós sobrevivermos à Terceira Guerra Mundial, passaremos a iminência de uma Quarta Guerra Mundial, e isso só vai parar quando Cristo efetivamente voltar. O derramamento de sangue por toda parte. Essa semana eu conversava com uma irmã aqui da igreja, e ela falava do estado dela do Pará, que é um absurdo, o tanto de pessoa que morre naquele estado. Um absurdo. Um absurdo. E ela diz que não tem condições de retornar para o estado dela, porque a vida humana está banalizada. Então, derramamento de sangue, assassinatos, ciúmes, invejas, enfermidades, desequilíbrios de toda a sorte. Houve uma ruptura lá atrás. O pecado rasga, separa e desintegra todas as coisas. E veja o que Paulo fala aqui no versículo 10. De fazer convergir nele, nessa economia, nesse trabalho de Deus, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. As do céu incluem os anjos bons, que foram preservados no seu estado original, e as coisas da terra incluem não somente os redimidos, mas também o universo que foi criado. Todo o universo que foi criado, como Paulo expressa em Romanos capítulo 8, geme pela redenção plena dos filhos de Deus. O universo aguarda a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, em Cristo todas as coisas serão ligadas novamente. Ou seja, Deus reunirá, harmonizará e restabelecerá todas as coisas em Cristo, que é a cabeça. O reverendo John Mackay, que foi um dos pregadores grandes do século passado, ele morreu ali no final de 89, era um pregador inglês, falando sobre esse versículo 10, ele escreveu o seguinte: Deus constituiu a Jesus Cristo como centro unificador de um vasto esquema de unidade, por meio do qual as ordens celestes e terrestres, separadas como estão agora por um grande abismo, entre o sobrenatural e o natural, e pelo abismo ainda maior do santo e do pecaminoso, serão de novo reunidas em uma única e unida comunidade. Meus irmãos, eu estava estudando sobre esse versículo 10 e eu fiquei impressionado. Porque em Cristo, já há 2000 anos atrás, quando Cristo paga o preço pelos nossos pecados, nós vemos um encontro da eternidade com a nossa situação temporal, com o nosso tempo. Porque a morte de Cristo tem uma repercussão eterna, uma repercussão que nós chamamos de cósmica. Na volta de Cristo nós não vamos estar mais limitados a esse tempo cronos, de 24 horas, de dias, de semanas, de meses, de estações do ano. Isso não vai existir mais. Porque haverá um encontro entre essa vida temporal e a eternidade com Deus. E nós não conseguimos dimensionar isso, porque nós estamos restritos a esse tempo cronos. E o apóstolo Paulo deixa evidente que a plenitude dos tempos foi exatamente a vinda de Cristo. E daí, antes de falar dessa plenitude dos tempos, versículo 8, ele fala que Deus derramou abundantemente sobre os seus filhos em toda a sabedoria e toda a prudência. Veja que a grande busca dos povos daquela época, especialmente os gregos, era pela sabedoria. A grande busca empreendida pelos filósofos, e até dos nossos dias, eu diria que os filósofos de nossos dias são os cientistas, eles procuram conhecer e entender o universo, a maneira pela qual ele foi criado, veio a existir, e o destino disso tudo, onde vai parar o universo? Eles tentam fazer algumas previsões do que pode acontecer com o nosso planeta, diante das catástrofes, diante da forma como as coisas estão sendo conduzidas. Mas, por sua própria sabedoria, o mundo não conheceu a Deus. Conheceu a criação, mas não a Deus. E a expressão sabedoria, sofia, usada no texto, diz respeito ao conhecimento que olha
para o coração das coisas, ou seja, as coisas como realmente são. A sabedoria que Paulo está falando aqui à igreja de Efésios, ou de Éfeso, é exatamente o verdadeiro conhecimento de Deus. Aquilo que ele deu a conhecer sobre Cristo é verdadeiro, é confiável. É o que as pessoas têm buscado por séculos. Deus deu a conhecer aos seus eleitos. Deu a conhecer a seus eleitos. A palavra prudência, phronesis ou phronesis no grego, é um estado mental que inclui não apenas o raciocínio, mas os afetos, as emoções, as ações. É a razão, a emoção e as atitudes andando de mãos dadas. Ou seja, é a compreensão que leva a agir corretamente. Não apenas ser convencido de algo, mas viver de acordo com o que se acredita. O doutor reverendo Martin Lloyd-Jones, que foi um pregador britânico do século passado, falando sobre essa sabedoria e prudência, ele escreveu o seguinte: sabedoria e prudência é Cristo outorgando aos homens a habilidade de ver grandes venturas da eternidade e, ao mesmo tempo, resolver problemas de cada instante. Ou seja, nós estamos com as nossas mentes, os nossos corações fixados na eternidade, mas os pés estão na terra. Nós estamos lidando com esse dia a dia. Nós estamos aplicando essas verdades celestiais ao nosso dia a dia. Essas verdades do Evangelho, como portadores do Evangelho, fazem sentido no nosso dia a dia. Não é apenas ouvir uma mensagem aqui sobre o céu, sobre Cristo, sobre a cruz e ficar aqui. Mas é algo que faz sentido lá fora. É algo que faz sentido nos nossos relacionamentos. É algo que não faz sentido, mas que dá sentido a todas as coisas. Esse mistério revelado aos seus filhos ou à sua igreja. Então, é entendimento e vontade trabalhando para a glória de Deus. Mas além de portadores do Evangelho, uma última dádiva que eu quero abordar em Cristo aqui, é ser para o louvor da sua glória. Isso vai aparecer tanto em relação a Deus Pai, tanto em relação a Deus Filho, como em relação a Deus Espírito Santo. Ser para louvor da glória de Deus. Versículo 11, ele diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A herança, como nós conhecemos, é o legado precioso que os pais ou os parentes mais próximos deixam a outros parentes ou aos filhos. Seja um legado genético, parecer demais com o pai ou com a mãe ou com os dois. Seja um legado cultural, as manias, os hábitos, as rotinas, social, educacional e monetário. Quando se fala em herança, as pessoas pensam muito nessa questão monetária apenas o dinheiro, apenas os bens. Mas o legado, a herança está muito além disso. E veja que no texto, ele não fala que Deus é a nossa herança. Ele fala que nós somos a herança de Deus. Remetendo exatamente a esse sacrifício de Cristo que nos comprou por um alto sangue. E isso aponta para a preciosidade da igreja. A igreja é preciosa aos olhos do Senhor. Por isso que a igreja deve existir para expressar a glória de Deus. Parte daí. Há uma preciosidade sim. Cristo pagou um preço de sangue por todos nós. O texto aí traz novamente essa expressão ou a doutrina da predestinação. E é exatamente para não estimular uma vida de desagrado a Deus. Uma vida de autoconfiança. Já que eu sou predestinado, eu vou viver de qualquer maneira, eu vou viver de qualquer jeito. Não. Veja que essa doutrina da predestinação está atrelada a uma vida que glorifica e exalta a Deus. Então, ela aponta para a odiosidade do pecado. Ela aponta para o que nós merecíamos antes, a vingança de Deus.
Então, as atitudes do crente, as palavras do crente, o pensamento, a vida dele deve ser para a glória de Deus. Nós não fomos chamados para viver desonrando a Deus. Se um cristão tem essa convicção, está totalmente errada a doutrina na sua vida. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós percebemos, e nós notamos mais uma vez nessa conferência, como Deus é grandioso, como Deus é vasto, é imenso, é infinito, é poderoso e não precisa de nós para absolutamente nada. Quanto mais nós estudamos Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós percebemos quão pequenos nós somos e como precisamos servi-lo cada vez melhor. Quanto mais nós estudamos a redenção em Cristo Jesus, nós percebemos como de alguma forma nós fomos preciosos aos olhos de Deus. Como que um Deus tão grande, tão infinito, antes da fundação do mundo, olhou para a nossa redenção? Quando nós paramos para pensar nessas coisas, nós somos compelidos a viver para a glória dele. E aí, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem a fim de sermos para louvor da sua glória. Uma das poucas perguntas que nós gravamos do breve catecismo é a primeira. Qual é a finalidade do homem? Para o que o homem presta? Se nós fôssemos colocar assim. Para o que nós existimos? Qual o nosso maior propósito de vida? E daí está lá a resposta. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade para a qual nós existimos. Isso dá sentido às nossas vidas. Quando nós passamos a viver sem vislumbrar, glorificar a Deus, a nossa vida perde o sentido. A nossa vida perde o propósito. A nossa vida perde o significado. Glorificamos a Deus, crendo nele e confessando-o diante dos homens, louvando-o, defendendo a sua verdade, mostrando o fruto do Espírito nas nossas vidas e adorando a Deus como nós estamos fazendo hoje na igreja. Mas veja que o nosso tempo, o que impera é o humanismo, porque o homem é a medida de todas as coisas. O homem passou a ocupar o centro, com todos os seus apetites e os seus desejos pecaminosos. E no cristianismo é tudo diferente. Deus está no centro de tudo. É aí que nós passamos a entender o que é uma vida para louvor da glória de Deus. Deus está no centro. Portanto, é a vontade de Deus que deve ser feita assim na terra como no céu, não a nossa. O propósito da vida, meus irmãos, não é que o homem tenha um prazer desmedido com tudo que existe na criação, mas é que o homem viva para a glória de Deus. E quando o homem se entrega a prazeres desmedidos, ele vai sofrer consequências na sua vida. O homem depende de Deus para viver. O homem depende da glória de Deus. O homem tem de viver para a glória de Deus. Agostinho de Hipona dizia que a alma do homem só vai encontrar sossego verdadeiro, a paz verdadeira, o contentamento verdadeiro em Deus. Quando nós vivemos para a glória de Deus. Quando nós somos para louvor da sua glória. Se nós não vivemos assim, a vida sempre vai apresentar os seus desgostos e as suas frustrações. O dinheiro, o poder e tantas outras coisas que nós procuramos por aí não vão preencher completamente a nossa vida. Daí vem a explicação, por que às vezes nós compramos um carro, ficamos felizes, passa um tempo, temos a necessidade de comprar um carro melhor. Daí vem a explicação, porque sempre estamos descontentes com algumas coisas. E às vezes esse descontentamento pode ser um problema severo na vida do cristão. O que proporciona alegria, conforto, paz e contentamento à alma humana é viver para a glória de Deus. Nós vivemos dias dos smartphones e essa geração que nasceu
com o smartphone na mão, às vezes eles perguntam como que vocês conseguiam viver sem telefone. Sem telefone, como que isso era possível? Porque a alegria, né, o momento de distração é no smartphone, para a glória do smartphone. Mas já tem estudos que apontam que tem pessoas que estão doentes com o smartphone. É o excesso. Porque chega em casa, não vai conversar com a esposa, nem com o esposo. Já prestaram atenção? Isso já aconteceu comigo, de ficar quase uma hora no Facebook vendo nada. Nada. Quase uma hora no WhatsApp com amenidades. Bom dia, boa tarde. Tem esses grupos disso, né? Nada. Que proveito tem isso? E tem pessoas que estão viciadas em smartphones, assim, na internet, e precisam fazer outras coisas. Porque quando nós depositamos a nossa vida por demais nas coisas desse mundo, isso pode trazer prejuízos à nossa vida. Nós nascemos para a glória de Deus, nós estudamos para a glória de Deus, nós trabalhamos para a glória de Deus, casamos para a glória de Deus, os filhos são para a glória de Deus, tudo da nossa vida deve ser unicamente para a glória do Senhor. Se nós não vivemos para a glória de Deus, meus irmãos, a vida vai perder todo o seu sentido. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, cumprir os mandamentos de Deus, isso é viver para a glória de Deus. A partir do momento que nós não estamos vivendo para a glória de Deus, um dos primeiros reflexos é a frieza espiritual em relação ao próprio Deus. Nós não vamos ter muito interesse pelas coisas de Deus. Nós não vamos ter muito interesse por culto, por palavras, por oração, por leitura da Bíblia. É um primeiro reflexo de que as nossas atenções estão em outras coisas. Nós não vamos ter disposição para amar o nosso próximo, o nosso irmão. Não vamos ter a paciência devida para algumas situações, seja no contexto da família, seja no contexto da igreja. E aí nós vamos vivendo para a nossa própria glória. Só quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, tudo vai ter o seu encaixe, tudo vai estar no lugar. Só quando fazemos tudo para a glória de Deus, fazemos com excelência e temos propósito naquilo que nós estamos fazendo. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas às vezes eu me pego fazendo alguns questionamentos. Eu pergunto, por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Para que isso tudo, às vezes, né? Para que tanto esforço? E nós temos que ter essa resposta na ponta da língua. Eu vivo para a glória de Deus, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Então, fazer tudo para a glória do Senhor, essa é uma das principais, ou uma das dádivas que nós encontramos na pessoa de Deus, o Filho. O texto fala de ser para a glória do Senhor. Pode passar para o último, Mauro, eu já estou concluindo. Nós vimos então as bênçãos de Deus, o Filho, amados no amado encontramos a verdadeira e duradoura felicidade, portadores do Evangelho, esse mistério que nos foi revelado e que tem repercussões práticas, e ser para o louvor da glória de Deus. Então, todas essas dádivas nós recebemos em Cristo. Então, em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, fomos predestinados em amor, adotados, perdoados, e temos todas estas bênçãos. Que essas riquezas da graça, irmãos, possam nutrir as nossas vidas a cada dia. Hoje, num culto como esse, é muito difícil um pastor se propor a falar de bênçãos em Deus o Filho, numa perspectiva de eternidade, que não fica só na questão temporal. É muito difícil. Mas que Deus possa reavivar em nossos corações a alegria de servi-lo. Que Deus possa reavivar em nossos corações a alegria de ter essas bênçãos entesouradas em nós. Deste mundo nós não vamos levar absolutamente nada. Apenas essas bênçãos que nós encontramos em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.